Nós podemos representar todos os números reais numa reta chamada de reta real. Essa reta real ela tem origem no zero e cada ponto dessa reta representa um único número real. Então, aqui eu teria o 1, o 2, o 3. Aqui do lado negativo eu teria o menos 1, o menos 2, o menos 3. E essa reta vai continuando nos dois sentidos até o infinito. Então, por exemplo, aqui assim estaria o 1,5, que é a mesma coisa que 3 meios. Aqui um pouco depois do 2 estaria a raiz quadrada de 5. Aqui um pouco depois do 3 estaria o π, que é aproximadamente 13,14. Aqui entre o 0 e o menos 1 estaria o menos 1 meio. E assim por diante. Cada ponto nessa reta representa um número real. Por isso a gente chama de reta real. E o conceito de intervalo está diretamente relacionado a isso. Um intervalo nada mais é do que um pedaço da reta real. Então, vamos supor que eu quero escrever o conjunto. O conjunto x pertence aos reais, tal que 2 é menor que x, que é menor ou igual a 6. Bom, eu não tenho como escrever esse conjunto aqui por extensão, né? Porque existem infinitos números que... lembre-se, 2 menor que x é a mesma coisa que x é maior que 2, certo? Então, ele quer saber os números que são maiores que 2 e menores ou iguais a 6. E se eu for escrever todos os números reais, existem infinitos números reais que são maiores que 2 e menores ou iguais a 6. Né? Não é apenas o 3, o 4, o 5 e o 6. Existem todos aqueles números que estão entre eles. Né? 2,5, o π, enfim, são infinitos números, eu não tenho como escrever por extensão. Por isso que existem os intervalos. Nós vamos representar esse conjunto, então, como um pedaço da reta real. Aqui eu tenho um pedacinho da reta real, vamos supor que aqui está o 2 e aqui está o 6. Bom, como é que eu vou representar isso aqui? Bom, ele basicamente quer saber os números que são maiores que 2 e menores ou iguais a 6. Então, vai ser tudo isso aqui entre o 2 e o 6 na reta real. Eu posso pintar também. Tudo que está entre o 2 e o 6 na reta real. Agora, aqui está escrito assim, x é menor ou igual a 6. Isso significa que o 6 entra dentro desse conjunto. Quando o número entra no conjunto, eu represento ele com uma bolinha fechada. Então, aqui no 6, eu coloco uma bolinha fechada. Agora, ele diz assim, 2 é menor que x. Bom, isso significa que o 2 não entra no conjunto, então eu represento com uma bolinha aberta. Significa que o 2, o extremo desse intervalo, está fora do conjunto. E a gente representa isso de uma forma mais simples do que tudo isso aqui, x pertence aos reais, tal que, etc. A gente representa isso aqui simplesmente como 2,6. Ou seja, é o conjunto de todos os números que vão desde o 2 até o 6. O parêntese significa que o 2 é uma bolinha aberta, ou seja, ele não faz parte do conjunto. E o colchete significa que o 6 é a bolinha fechada, ou seja, ele está dentro do conjunto. Agora, vamos escrever aí alguns outros intervalos. Vamos supor o intervalo menos 3. A gente lê assim, ó. A gente lê. Esse caso seria assim: um intervalo semiaberto à esquerda de extremos 2 e 6. Semiaberto à esquerda porque ele é aberto apenas aqui na esquerda, né? E os extremos são 2 e 6. Então, vamos escrever aqui um intervalo fechado de extremos menos 1 e 4. Então, é um intervalo fechado de extremos menos 1 e 4. Quando é fechado, a gente indica com colchetes. Isso significa que os dois extremos fazem parte do intervalo. Então, eu tenho aqui a reta real, eu tenho aqui o menos 1, aqui o menos 1, aqui o 4, e eu vou marcar todos os números que estão entre o menos 1 e o 4, e a bolinha fechada nos dois, porque o intervalo é fechado tanto no menos 1 como no 4. Outro exemplo, um intervalo aberto de extremos 2 e 5. Intervalo aberto de extremos 2 e 5. Parêntese significa que é aberto. Então, aqui está a reta real. Aqui está o 2, que vai ser bolinha aberta. Aqui está o 5, que é aberto também. E todos os números, então, entre o 2 e o 5. Agora, vamos supor que eu quero escrever o conjunto B, que é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que 3. Ou seja, são todos os números reais que são maiores que 3.
Bom, eu também é impossível escrever esse conjunto aqui por extensão, né? São infinitos os números. Então, vamos representar ele numa reta real. Então, aqui, vamos supor que aqui está o 3, é bolinha aberta, né? Porque ele diz que tem que ser maior que 3, ou seja, o 3 não entra dentro do nosso intervalo. E ele diz todos os números que são maiores que 3. Então, se aqui é o 3, aqui assim está o 4, aqui o 5, enfim, todos os números entre eles também. E a gente simplesmente marca, então, tudo que é maior que 3. Tudo que está, basicamente, à direita do 3. E como é que a gente representa isso como um intervalo? Bom, a gente representa isso assim, do 3 até o mais infinito. Certo? Ou seja, é tudo aquilo que é maior que 3. Desde o 3, claro, aberto, né? Porque ele diz que apenas é maior que 3 e não maior ou igual a 3, até o mais infinito, né? Basicamente, esse intervalo não tem fim. E sempre que você colocar infinito, o intervalo é considerado aberto. Outro exemplo, vamos supor que eu quero todos os números menores que menos 3. Vamos supor um conjunto C que é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 2. Então, menor ou igual a menos 2. Então, vamos supor aqui está o zero, aqui assim está o menos 2. E ele quer saber todos aqueles que são menores ou iguais a menos 2. Então, o menos 2 vai ser uma bolinha fechada. E tudo aquilo que é menor ou igual a menos 2 é basicamente tudo aquilo que está à esquerda do menos 2. Então, se eu for marcar todos esses números na nossa reta real, né, o intervalo ele não tem fim aqui do lado esquerdo. E a gente representa isso assim. O intervalo vem desde o menos infinito, ou seja, desde o infinito do lado negativo, desde o menos infinito, até o menos 2, só que o menos 2 ele é fechado porque ele diz menor ou igual. Então era isso por esse vídeo e no próximo vídeo nós vamos ver operações com intervalos.